Shalom a todos, bom dia. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre o Salmos 22, onde a gente vai estar tratando de uma polêmica. Isso é uma polêmica judaico-cristã, já que atravessa séculos. E hoje a intenção desse vídeo é mostrar, por meio da língua hebraica, ou seja, da própria Bíblia hebraica, que todas as traduções deste salmo, quando encontrados nas Bíblias cristãs, estão errados. E por que eu falo isso? Há muito tempo também eu tenho aconselhado as pessoas que estudam a Bíblia, que estudam a história da religião judaica, da história da Bíblia, do cristianismo, que seja, a estudarem hebraico. Não existe como você ter uma base sólida de fato do entendimento das escrituras hebraicas sem aprender hebraico. Isso é um tanto quanto lógico. Mas a intenção hoje aqui é mostrar para todos vocês o porquê que de fato existiu alterações na história das traduções da Bíblia hebraica para outras línguas, né? Então, nesse Salmo 22, um salmo muito conhecido pela própria teologia cristã, esse salmo foi utilizado para mostrar algo como os cristãos se referem como um texto prova, ou uma espécie de já uma profecia acerca da crucificação de Jesus. E o que acontece nesse salmo? No salmo, no seu contexto original, é um lamento de Davi. Davi está lamentando pela perseguição de seus inimigos. Davi era um guerreiro, etc. Então ele comenta no Salmo 22 as seguintes palavras. Ele vai dizer o seguinte: Kisivavuni kilavim adat mereim hikifuni kaari yadai veraglai. Que isso, traduzido na Bíblia hebraica, ou seja, de acordo com o hebraico bíblico verdadeiro na tradução correta, significa: porque me cercaram cães, uma congregação de malfeitores me cercou, como um leão, as minhas mãos e os meus pés. Quando Davi ele fala que Kisivavuni kilavim, porque me cercaram os cães, adat mereim hikifuni. Então ele fala: uma congregação de malfeitores me cercou, como um leão, kaari e adai veraglai. O que ele está querendo dizer com isso? Todo esse versículo ele tem um sentido de cerco de batalha e de perseguição. Davi está dizendo assim, como um leão, eles estão me espreitando, as minhas mãos e os meus pés. O que são as mãos e os pés? São termos idiomáticos para ações e movimentações. Entende? Então, Davi, ele está dizendo: olha, todos os meus movimentos, todas as minhas ações, todos os meus passos estão sendo vigiados por essas pessoas malignas. Então, o significado do versículo é este. Agora que a gente já falou sobre a tradução correta do texto bíblico no hebraico original, a gente vai passar a tratar das traduções cristãs desta passagem, ou seja, do versículo 17 do Salmo 22, que nas Bíblias cristãs ele se encontra no versículo 16. Voltando, em todos os casos das Bíblias cristãs, esse versículo vai estar traduzido errado. Eles não vão colocar o como um leão. Isso ocorre porque eles não quiseram traduzir da maneira correta, porque eles inseriram a palavra transpassaram, que ela não existe no original hebraico. Você pode conferir, e a gente vai estar provando por esse vídeo hoje que isso não existe no texto hebraico. Então eles não traduzem a palavra kaari da maneira correta, ou kaari. Eles não colocam a palavra como um leão, as minhas mãos e os meus pés. Entende? Porque eles quiseram fazer o quê? Eles quiseram traduzir da seguinte forma: transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Então eles introduzem essa palavra inexistente para dar
a ideia de que, vejam bem, pessoal, Jesus estava profetizado aqui. E algo que não existe, algo que é mentira da parte deles. Então, essa é uma prova claríssima. A gente vai estar quadriculando a palavra ka'ari ali, que é como um leão, para a gente poder demonstrar de maneira clara para vocês do que a gente está falando. Qual é um outro versículo que a gente pode citar que demonstra a palavra ka'ari, de que ela significa como leão? É simples. A gente pode usar, por exemplo, Números capítulo 24, versículo 9, onde está escrito Kara Shahav Ka'ari, aqui a palavra, veja, quadriculado, Ka'ari, Urlavi Mi Ikmenu, Mivarreicha Baruch Viorireicha Arur, que significa, ele se deitou-se como um leão. Aqui, mais uma vez, como um leão, a palavra é traduzida da maneira correta. E como uma leoa, quem o despertará? Bendito seja todo aquele que te abençoar e maldito seja todo aquele que te amaldiçoar. Aqui é apenas um texto que a gente está demonstrando de maneira clara a aplicação da palavra ka'ari e a tradução correta dentro do livro de Números, ou Bamidbar, capítulo 24, versículo 9. Então aqui, sem sombras de dúvidas e de maneira clara, a gente demonstra que a palavra ka'ari, ela significa como um leão e não transpassaram, algo que não existe. E no Salmo 22, nas Bíblias cristãs, vocês podem conferir, vai estar lá, transpassaram. Entende? Isso é um erro proposital, é uma intenção que eles tiveram deliberada. Agora, continuando, mais um exemplo da palavra ka'ari sendo aplicada no Tanakh, ou seja, na Bíblia hebraica, e sendo traduzida da maneira correta, porque o hebraico e as traduções hebraicas não mentem, sendo traduzido como um leão. Livro de Isaías, capítulo 38, versículo 13, está escrito Shiviti ad boker ka'ari, ken Ishaber kol atzmotai meyom ad laila tashlemeni. Então aqui mais uma vez, Shiviti ad boker, esperei pela manhã, ka'ari, como um leão. Mais uma vez, aí quadriculado, você pode ver na tela, ka'ari, como um leão. Ken Ishaber, assim ele quebra todos os meus ossos da noite para o dia, tu das cabo de mim. Isso é uma oração do rei Ezequias, quando o profeta Yeshayahu, o Isaías, ele vai falar com ele para ele colocar sua casa em ordem, etc. O contexto aqui não vem ao caso, mas aqui a gente está fazendo um estudo filológico e demonstrando para vocês, através da língua hebraica, o porquê que o Salmo 22 foi traduzido errado. Então aqui, mais uma vez, Isaías capítulo 38, versículo 13, ka'ari, como um leão. Alguém que assiste esse vídeo pode perguntar, mas no que isso importa? Por que isso é importante? É simples, porque durante a história, o cristianismo, ele aplicou leituras totalmente fora de contexto, e não somente isto, ele alterou deliberadamente os textos hebraicos para trazer novos significados que fossem de acordo com aquilo que eles pregam como a religião. Esse caso do Salmo 22 é um caso muito simples. Seria como dizer que eles queriam, através dos salmos, ou deste salmo em si, provar que a religião deles é verdade. Entende? Então, se tu for fazer uma análise crítica e querer olhar de fato o que o texto hebraico diz, tu vai ver que na verdade não é isso. Isso não é questão de ser contra o cristianismo, ou ser a favor, ou ser alguém que simplesmente se opõe, mas sim ter sinceridade intelectual, que é o que mais falta nos nossos dias. Porque as pessoas, além de não estudarem, eles são propensos a engolir qualquer coisa, porque se trata de fé, entende? A gente não tem que ir atrás de fé cega, nós temos que ir atrás daquilo que realmente é verdade, porque
o que a gente deve buscar é a verdade, seja de qual assunto, independente se a pessoa acredita em Deus ou não acredita em Deus, ou se acredita na Bíblia. Quando o assunto é Bíblia, a pessoa deve ter a noção de que, bom, se os judeus, os hebreus receberam a lei de Moisés, eles receberam a lei de Deus, e eles têm uma cultura e etc, e eles eram aqueles que dominavam o idioma e etc, por que eu não devo aprender hebraico para mim, por exemplo, entender o que realmente é a verdade? Entende? E quando isso ocorre na vida de alguém, essa pessoa vai acabar se chocando com diversas incongruências em relação àquilo que a vida inteira martelaram na cabeça dela sobre o que era verdade, entende? Então, quando existe a busca sincera pela verdade, no que se diz respeito à Bíblia, ou às questões de Deus, do Deus da Bíblia, a pessoa vai chegar nesse denominador comum, entende? E por isso que eu sempre digo, estudem hebraico, sejam sinceros. E o meu trabalho, na verdade, aqui com esses vídeos não é fazer as pessoas desacreditarem, mas sim fazer com que as pessoas acordem para a realidade. Então, quando é provado algo que na verdade você aprendeu errado, você simplesmente deve mudar de ideia. Isso é ser sincero. E no momento que a gente prova, por exemplo, esse caso do Salmo 22 aqui é apenas um de diversos outros. Eu já mostrei aqui nos meus vídeos, para quem me acompanha, eu já demonstrei outros casos de adulterações deliberadas do Novo Testamento em relação a contextos da Bíblia hebraica, em relação a palavras que na verdade não existem no original e eles colocaram na tradução, assim como é o caso do Salmo 22, enfim. Tudo isso eu faço apenas na esperança de alcançar os sinceros e aqueles que realmente buscam a verdade através da pesquisa. Então, seria isso o nosso vídeo de hoje. Espero que aqueles que assistiram tenham aproveitado o estudo. Shalom e tudo de bom. לא פשרי ולא חטאתי